cada um irá vitória. Pessoal, a matéria de Babeque, nós vemos aí que é anjos, homem, pecado e salvação. Na realidade, a primeira matéria é sobre a doutrina da criação. Se nós não entendermos a doutrina da criação, ficará difícil de você também ter entendimento acerca desses seres espirituais, conhecidos como anjos. Tá? Então hoje, na verdade, vou falar sobre um pouco da doutrina da criação, e depois da doutrina da criação vou dar uma pincelada acerca de anjos. Na segunda-feira próxima, aí nós vamos falar um pouco sobre os anjos. Tá? Na realidade, existe uma pergunta que muitas pessoas fizeram a si próprias, muitos filósofos, teólogos, estudiosos perguntam algo muito interessante, como está aí no livro Doutrina da Criação. Nós vamos entender um pouco como tudo foi criado, como foi formado. Só que dentro dessa doutrina da criação, eu quero trazer uma tese, e essa tese ela é discutida em algumas faculdades, porém não tem no básico, mas eu quero implementar na aula. Eu acredito que você mesmo um dia já perguntou quem criou Deus. Fique escandalizado, mas nós temos respaldo dentro de um contexto. Eu acredito que você sempre perguntou como Deus surgiu, ou quem criou Deus. Isso é uma pergunta que às vezes eu mesmo esmiuço. E uma outra coisa interessante é sobre qual a idade de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 36, versículo de número 26. Jó, capítulo de número 36, versículo de número 26. O que encontrou? Leia bem alto. Eis que Deus é grande, e não podemos compreender o número dos seus anos, não se pode calcular. Você vê que a própria Bíblia dá um respaldo que os anos de Deus é incalculável, ou seja, nenhum teólogo, nenhum cientista tem como decifrar ou dizer qual a idade de Deus. Sabemos que na Bíblia é relatada a idade dos seres humanos, como nós sabemos no caso de Moisés, que morreu com 120 anos, Josué, que morreu com 110 anos. Então, a idade de Deus é uma coisa que até hoje a filosofia, a ciência, os teólogos, os estudiosos tentam buscar. Só que Jó, na realidade, ele nos traz o quê? Uma linhagem de raciocínio ao qual nos mostra que é incalculável a idade de Deus. Então nós não sabemos realmente a idade de Deus, baseado aí no texto bíblico. Jó capítulo 36, versículo 26. Para que nós possamos entender essa tese, quem criou Deus, é algo muito forte, algo profundo, que os irmãos agora vão observar. Eu quero que você preste atenção nesse gráfico, porque esse gráfico vai te abrir a sua mente em relação a isso. Tá? Nós temos uma sigla M, E, I, que significa mundo espiritual incriado. Mundo espiritual incriado. Agora eu faço isso.
Salmos 90, versículo de número 2. Salmo de número 90, versículo de número 2, para que possamos entender. Mundo espiritual incriado. E o autor já pode ler. Antes que os monstros nascessem, ou formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, De eternidade a eternidade, tu és Deus. Na realidade, pessoal, o nosso Deus, ele é eterno. Tá? Vou colocar aqui, ó. Eterno. No hebraico se pronuncia El Olam, ou seja, Deus eterno. O mundo de Deus, ele é totalmente diferente do mundo onde nós habitamos. Na realidade, o nosso Deus, ele é eterno. A palavra eterno, na expressão hebraica, significa aquele que existe sem precisar existir por um alguém. Ou seja, na realidade, ninguém criou Deus. Deus sempre existiu, porque Ele é um ser eterno. Então Deus, na realidade, na sua presciência, Ele vive no seu mundo totalmente diferente do que o nosso. Então, quando nós trazemos El Olam, que é Deus eterno em hebraico, nós trazemos a eternidade de Deus. Deus eterno sempre existiu. Deus nunca teve um começo como teve a gente. Na verdade, sempre Deus existiu. E uma das maiores discussões é a respeito disso, porque nós sabemos que Deus é Espírito, e Deus não possui o quê? A massa corpórea. Deus não tem esse corpo que nós temos, tá? Então o nosso Deus, ele tem um mundo totalmente diferente. E nesse mundo aqui, esse mundo espiritual, aonde foi feito também os anjos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 3. Então, pessoal, Deus sempre existiu. Antes das estrelas, antes do sol, antes da lua, antes de tudo, Ele já existiu. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Quem já encontrou pode ler. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que há aparência. Você observa que esse versículo, do capítulo 11, versículo 3, existe uma pluralidade que nós vemos aí, que é acerca de mundos, correto? Tem gente que pega esse versículo e utiliza para discutir uma doutrina que existe vida em outros planetas, sendo que na realidade não tem nada a ver dentro de uma interpretação, dentro da exegese. Esse versículo aí, que fala acerca desses mundos, se refere ao mundo espiritual e o mundo material, chamado de mundo físico. Ou seja, aí está representando dois mundos. Se fosse um mundo só, estaria no singular, mundo. Está mundos. Por quê? Porque a Bíblia retrata de um mundo espiritual e de um mundo físico, um mundo material. Agora, observa-se que tudo que foi criado através da
palavra, ou seja, a palavra direta de Deus. Observamos o livro de Gênesis, e disse Deus: haja luz e houve luz. Você vê as pronúncias do Deus eterno, retratando no primeiro capítulo. Agora, algo muito interessante, bastante polêmico, e muitos têm até, por sinal, um confronto doutrinário, em relação ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Vou trabalhar essa parte aqui. Mundo espiritual criado. Tá? Criado? Foi? Criado. Incriado. Tá? Ou seja, que não foi criado. Tá? Pai, Filho e o Espírito. Nós conhecemos que existe uma doutrina, porém esse termo não aparece na Bíblia, por nome de Trindade. Tá? A Trindade nós aprendemos acerca do Deus triuno. O que é o Deus triuno? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Olhando, o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito. Vou explicar o porquê. Lembrando que os três, com a sua essência, se forma três pessoas em uma só. Vou explicar e entenda muito bem. Abra sua Bíblia em primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo de número 5, versículo de número 7. Que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Nós vamos tirar essa dúvida nessa noite. Quem encontrou já pode ler, vamos para adiantar a aula. Deus respondeu: Senhor, não tenho homem algum quando a água é agitada e coloca Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses três são. A palavra, nós entendemos que a palavra é o logos no grego, que é o verbo encarnado. Quem é? Jesus, correto? Tem o versículo 8 para mim. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Veja só, pessoal. Abra a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. O Evangelho escreveu segundo Mateus, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, para que nós possamos entender. Sendo Jesus batizado com o nome da água, e esse se reabriu do céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz do céu dizia: Esse é o meu filho amado, em quem eu gostava. Observa-se que no momento que Jesus sai das águas, aparece o quê? A voz de Deus, Jesus em terra e o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba. Então, se nós entendermos, olhando, como que pode Jesus na terra, Deus lá em cima e o Espírito? Como explicar essa situação? Nós temos uma tese sobre os três estados físicos da água. Qual é o primeiro estado físico da água? Líquido. Segundo estado da água? Sólido. Terceiro estado? Gasoso, né? Então vamos lá. Nós sabemos que o líquido, o processo da água, é a água da torneira. O sólido, aquela forninha de gelo que nós temos na nossa casa.
O gasoso é aquela água que a gente ferve para fazer o café, fazer umas roupas, assim por diante. Isso aqui, na verdade, são 3 processos que, se resumir na sua essência, é água, gente. É a mesma coisa esse processo aqui, o processo do Pai, do Filho e do Espírito. Esses 3 processos não deixam de ser Deus. Muitas pessoas confundem a doutrina da Trindade dizendo que são 3 deuses. Não são 3 deuses. São 3 pessoas em uma só. Então, isso aqui é uma tese básica para que você venha estruturar e aplicar para que você possa entender. É só você pegar os 3 processos da água, que a essência é água. Por exemplo, eu sou o pai, Eliel é o filho, mas na questão genética, no seu sangue, vai ter eu como a paternidade, só que somos diferentes, mas a essência é a mesma. Alguma pergunta? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, já pergunta logo. Não tem? Os irmãos lá. Ô irmão, atende de lá. Tem lá o. Então, esse, irmãos, é um mundo incriado de Deus, ou seja, um mundo espiritual criado de Deus. Na realidade, eu vejo uma tese que as pessoas lançam, por exemplo, a Terra, ela é redonda ou ela é quadrada? Porque tem gente que fala assim, mas está escrito na Bíblia os 4 cantos da Terra. A Terra é quadrada ou a Terra é redonda? Por que ela é redonda? Chutou, né? Mas vamos lá. Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 22. Quem encontrou, leia para mim. 18, 02, 32. Isaías, capítulo